Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, o quarto livro de Moisés, o quarto livro do Pentateuco, capítulo de número 17. Faremos a leitura de todo este capítulo, que são 13 versículos na minha versão, que é a Bíblia King James. Tem uma tradução um quanto que diferente, mas a ordem dos fatores aqui não altera o produto, viu? Capítulo de número 17 do livro de Números. Números leva esse nome porque tem dois censos nele. O primeiro censo, quando o povo de Israel sai do Egito, com 603.550 homens preparados para a guerra. E o segundo censo já é 40 anos após, quando eles estão próximos a entrarem na terra de Canaã, um censo de 601.150 soldados preparados para a guerra. Então é por isso que leva esse nome de Números, que trata do período de aproximadamente 40 anos que o povo de Israel esteve caminhando pelo deserto em direção à terra de Canaã. Capítulo 17 nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma de cada um deles uma vara segundo a casa de seus pais. De todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, escreve o nome de cada homem na sua vara. E escreverás o nome de Arão na vara de Levi, porque será uma vara para cada cabeça da casa de seus pais. E porás as varas no tabernáculo da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. E a vara do homem que eu escolher florescerá, e farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhes deram cada um uma vara para cada príncipe, uma segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas diante do Senhor no tabernáculo do testemunho. E no dia seguinte, Moisés entrou no tabernáculo do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido e produzido botões de flores, e brotado renovos, e dado amêndoas. E Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada homem tomou a sua vara. E o Senhor disse a Moisés: traze de novo a vara que Arão perante o testemunho, que seja um sinal para os rebeldes, e acabarás com as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez isso como lhe ordenara o Senhor, e assim fez. Os filhos de Israel falaram a Moisés dizendo: eis que nós morreremos, pereceremos, todos nós pereceremos, e todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos todos consumidos pela morte? Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus por este dia abençoado que o Senhor Deus está nos concedendo de uma forma bastante especial. Podermos estar aqui na casa de Deus é nada mais, nada menos que um grande privilégio, porque viemos para adorá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Nesta noite nós estaremos meditando sobre um tema bastante peculiar, que trata sobre a vara de amêndoas. Meus queridos irmãos, Deus, quando fez todas as coisas, Ele as fez com um propósito. Não há nada neste planeta ou fora deste planeta, ou em todo o universo, que fora criado com um despropósito.
Não, todas as coisas têm o seu propósito. Não é pelo fato de que nós não entendemos os propósitos de algumas coisas criadas por Deus, é que deixa de ter o seu propósito. Alguém pode pensar que o mosquito da dengue só tem um propósito de transmitir a dengue? Bom, pode ser que sim. Pode ser que sim. Os insetos que causam certos incômodos, coceiras e tantos outros tipos de situações para a epiderme, também tem algum propósito? Sim, Senhor. Não é pelo fato de que eu não entenda todos os propósitos de todos os seres, vertebrados ou invertebrados, que eles deixam de ter o seu propósito. Eu não entendo, então não sei por que existe. Não entendo qual é o propósito disso aqui, não sei nem por que existe. Não, o Criador, quando Ele o fez, tinha um propósito, tem um propósito. E isso é muito interessante. Quando Deus cria as árvores, por exemplo, Ele disse que produza a terra árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Por exemplo, Deus criou a bananeira com o propósito de produzir um fruto chamado banana. A macieira com o propósito de que a macieira produza maçã. Não existe, por exemplo, uma árvore que foge do seu propósito original, porque Deus cravou como uma ordem natural da natureza, dizendo: produza o fruto conforme a sua espécie. Conforme a sua espécie. Há somente duas situações em que as árvores têm uma certa mutação, mas aí não é a mão de Deus, mas a mão humana, que é a questão do enxerto em algumas árvores para produzir um fruto diferenciado no sabor, na textura, na cor. Ou então, quando estas árvores sofrem uma transmutação científica conhecida como transgênero. Isso é para que esta árvore produtiva ela venha a ser resistente às pragas e com uma produção em escala maior. Nessas duas situações, quando o homem coloca a sua mão e muda uma certa possibilidade em enxerto e transmutação, como conhecemos como os produtos transgêneros. Meus queridos irmãos, porém a amendoeira, ela foi criada por Deus para produzir amêndoas. Toda a árvore frutífera, ela tem um propósito de vir à existência para produzir o seu fruto. Pode ser que de repente aconteça algum acidente e esta árvore não venha a produzir absolutamente nada. Mas a amêndoa, ela é simplesmente o fruto, uma árvore de frutos de amêndoas para o sustento, a alimentação através do seu fruto para muitas pessoas. Por exemplo, quantas vezes você chega no mercado e lá tem castanha de amêndoa, e aí você compra, é umas castanhazinhas pequenas assim, né? Oleosa, tem o óleo de amêndoa, tem perfumes de amêndoa. Se pode fazer com aquela castanha farinha de amêndoa, pode fazer bolos de amêndoa, pães de amêndoas e assim por diante. Então, para a alimentação, o seu fruto
é bastante benéfico, é bastante saboroso. E para a questão medicinal, já foi comprovada que a castanha tem um poder de combater essas doenças psicossomáticas, que são triglicerídeos, colesterol. Só que você precisa comer 1 tonelada. Então é bom você colocar na sua alimentação, no cardápio alimentar, as castanhas. Depois do almoço, coma aí 3, 4 castanhas de amêndoa, ou aquela castanha que ele diz que é castanha do Pará, mas não é do Pará, é do Amazonas. O Pará entrou de gaiato aí, não é nada a ver com castanha do Pará. Quem produz a castanha é o estado do Amazonas, né? E tem aquela outra castanha de nozes que parece um cérebro, né? Você já viu aquela castanha que parece um cérebro? As duas partes delas parecem as duas partes do cérebro, né? Castanha de nozes, né? E isso é muito bom para a sua saúde. Fica aqui essa receita de graça, né? Você não vai pagar por isso, fica tranquilo. Somente será mais benéfico para a sua alimentação. Pois bem, meus queridos, nós temos na nossa história desta noite algo interessante. Deus cria cada questão, cada ser, cada árvore, cada peixe, cada coisa, por mais pequenininha que seja, com um propósito. E eu quero abrir a você esta palavra dizendo: você não é um despropósito. Você é um propósito da eternidade. Não é pelo fato que você não entenda qual é o seu propósito que ele deixa de existir. O mais lindo da vida é descobrir o meu propósito. E quando você veio a este mundo, você veio desenhado único para um propósito divino. Para um propósito divino. Nem todos estarão no palco, nem todos estarão em uma posição de destaque, mas todos têm um propósito. E você tem o seu, e eu tenho o meu. E eu preciso, durante a minha trajetória de peregrinação sobre essa terra, descobrir por que estou aqui. Você é muito mais do que uma noite pentecostal entre seu pai e sua mãe. Você é muito mais do que um descuido, como diz alguém. Já ouviu aquela história que o menino perguntou: mãe, quando foi para mim vir ao mundo, vocês planejaram? E ela respondeu: nada, meu filho. Eu fui emprestar uma cebola lá na vizinha, quando voltei você estava aí. Mas não é assim. Ela tinha galhos, ela só não tinha flores, e ela não dava fruto. Oh, meu querido, assim era a situação desta amendoeira. Assim, quem sabe é você, ou quem sabe está alguém aqui, ou alguém que nos acompanha pela grande rede, que está dizendo da mesma forma: a minha vida, eu não sei qual é o propósito. Eu olho para o meu vizinho, do Senhor, teu Deus, e lá, na presença de Deus, naquela noite escura, aquela vara, de repente, ela diz: o que está acontecendo? Senti alguma coisa em mim. Outra: que isso? O que está acontecendo comigo? Começou a nascer. O milagre começou a acontecer. Ah, meu querido, ainda esta noite o milagre começa. Ainda nesta noite o teu milagre começa. Olha o seu irmão, diga: esta noite, marca na tua agenda, esta noite o teu milagre começa, porque você está na presença de Deus, e na presença de Deus os propósitos continuam.
E de repente, aquele botão começa a florescer. E o cheiro, o aroma da flor da amendoeira começa a exalar no lugar santo, no lugar da presença. As outras varas estão secas, mas a amendoeira está dando flores, está dando folhas, está dando agora algo que parecia impossível. De repente, aquele botão de flor, aquela flor que se abre e a vara da amendoeira diz: frutos, 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 mais um fruto, mais um fruto. Como pode? Eu sou uma vara de amendoeira, passei por muitos processos, mas agora, aí estão os botões, aí estão as flores, e aí já está a caminho o fruto. Vem fruto em direção à tua vida. Levante a tua mão, recebe esta palavra que é profética para você. No outro dia, porque haverá uma manhã, haverá uma manhã. No outro dia, haverá uma manhã. Haverá uma manhã para você. No outro dia, Moisés entra no Santo dos Santos, junta todas as varas que ali estão e traz para fora. O milagre acontece no silêncio, mas o testemunho é em público. Você pode estar sendo escondido secamente até hoje, mas quando você estiver dando folhas, frutos, flores, você não vai ficar atrás da cortina. Alguém vai trazer você para fora. Trouxeram a vara, e cada um veio e pegou a sua vara. Pegou a sua vara e foram embora. E a vara de amendoeira que era de Arão está cheio de flores, de botões, de frutos. E aquela vara poderia dizer: está vendo aí como eu sou agora? Passei por tanta, mas dá uma olhada em mim agora. Olha o que aconteceu comigo agora. Fui cortado da raiz, me tornei uma vara seca, um bastão. Mas dá uma olhadinha em mim agora. Agora é a minha vez. Ô pobre vara de amendoeira. Quando ela pensou que ia ficar no externo para receber os louros, os aplausos, a admiração, disse: agora todos vão olhar para mim. Eu serei uma vara de amendoeira incomum, sem estar plantada, seca. Eu tenho folhas, eu tenho botões, eu tenho flores, e olha aí, tenho frutos. Ela disse: agora é minha vez. E quando ela pensou que ia ficar no palco do sucesso, aí o Senhor disse: pega a vara de amendoeira que floresceu e produziu fruto e coloca dentro da arca, para que ela esteja ali para sempre. O que é que Deus está dizendo a mim e a você? Você só conserva a sua vida, os seus botões, as suas flores e os seus frutos se ficar juntinho dele. Fica aqui. Colocou dentro da arca, colocou a tampa sobre ela, e lá ela ficou. 3 coisas que havia dentro da arca:
as tábuas do testemunho, as tábuas conhecidas como tábuas de Moisés. Que mais? O potezinho com o maná. E que mais? A vara. A vara. Poderia passar anos e anos, a abrir a arca, a vara estava lá com botões, flores e frutos. Eu não sei como você vai chegar ao seu propósito, mas eu tenho uma certeza tão grande que você vai chegar. A tua vida ainda terá folhas verdes. Aleluia. Eu quero que você seja profeta agora. Para esta pessoa que está sentada ao seu lado, põe a mão no ombro dela com todo carinho e começa a dizer: eu não sei como você vai chegar. Diga: eu não sei como você vai chegar, mas eu estou vendo que na sua vida haverá folhas verdes, haverá botões, haverá flores, oh aleluia, haverá frutos. Permaneça na presença do teu Criador. E no final, volte para dentro da arca, fique lá. Você só é o que é, juntinho do seu Criador, abraçado com Ele, andando com Ele, vivendo com Ele. Oh, aleluia! Eu vejo dias melhores na tua vida. Eu vejo dias de celebração na sua vida. Eu vejo. Não importa como vai ser, mas vai ser. Porque o propósito de Deus contigo continua de pé. Não é pelo fato de que você não entende, que você não compreende, que anulou tudo na eternidade. Ah, eu não entendo, está tudo anulado, está tudo apagado. Não, a amendoeira o que não aconteceu com ela a vida toda, numa noite que ela ficou na presença de Deus, mudou todo o panorama. Aquela noite foi a noite, e esta noite é a tua noite. Prepara-te, porque vem em direção da tua vida aquilo que você sempre almeja e espera. Recebe aí aonde você está, no nome de Jesus. Aleluia. E o que não pôde acontecer por anos, de forma natural, aconteceu em uma noite, de forma sobrenatural. De forma sobrenatural.